Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Esse é o Caxias Conversa. A partir de agora você fica aqui conosco nesses 40 minutos. Caxias Conversa é o podcast oficial do Legislativo Caxiense, sempre com uma temática diferente. No dia de hoje, a gente relembra um pouco sobre um programa, um dos mais antigos aqui da Casa Legislativa, que é o programa Vereador e Vereadora por um Dia. Inclusive, ganhou o termo do vereadora. Essa é uma das principais novidades aí no nome. Antes era só vereador por um dia. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo participantes aqui comigo. A diretora da Escola do Legislativo de 2025, vereadora Rose Frigieri, também procuradora titular da Procuradoria Especial da Mulher. Duas iniciativas importantes aqui da casa. Seja bem-vinda, vereadora. Obrigada. Temos muitos assuntos para falar sobre o programa, sobre a escola de modo geral, mas hoje com visitas ilustres, né? Então vamos aproveitar para falar sobre esse programa que, sim, uma das novidades de vereadora, já que a gente luta tanto para ter mais vereadoras mulheres, mais mulheres, é a maior legislatura de mulheres esse ano, né? Então, um programa tão importante desse, que trabalha com todas as escolas, não poderia só ter o nome de vereador. Nós queremos vereadores e vereadoras por um dia. Com certeza. Ao lado da vereadora Rose Frigieri, nós temos o Lucas Troglio, que é o professor de História e é o professor da Escola Municipal Senador Teotônio Vilela, daqui de Caxias do Sul. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado. É um prazer estar aqui e conversar com vocês. Obrigada. E aqui ao meu lado, gente, eu tenho a estudante do nono ano da Escola Municipal Senador Teotônio Vilela, que é a Zara Firme Matias Francisco. Seja bem-vinda. Eu já vou falar também porque que ela está aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui também. A Zara, gente, ela, das novidades deste programa, que completou 26 anos no ano de 2025, o programa Vereador e Vereadora por um Dia, a Zara foi a estudante escolhida para fazer o designer da camiseta. Pela primeira vez na história do programa, as camisetas tiveram designer de estudantes. E aí a Zara é a ganhadora. A gente tem aí imagens, inclusive eu peço para o Rafa, que está na minha direção hoje, para a gente colocar aí na tela a arte que estampa a camiseta do programa Vereador e Vereadora por um Dia. Zara, como é que foi participar? Foram 70 desenhos disputando e o seu foi escolhido. Como é que foi isso para ti? Foi bem legal a oportunidade de participar, né? Mas eu não esperava que o meu ia ser escolhido, ainda mais de concorrendo a 70 desenhos, né? Eu achei bem legal. Vamos falar um pouquinho do desenho. Tá escrita ali da democracia, várias mãos construindo essa democracia. Pode falar. A democracia é isso, né? Para mim, ela funciona em conjunto e eu quis representar uma diversidade, né? Que é sempre importante destacar. A gente vive em diversidade, muitas pessoas. É isso. Muito legal. O pessoal está podendo conferir também nas imagens. Vereadora Rose, a senhora até estava elogiando o desenho, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Sim, nós tivemos muitos desenhos bons, né? Eu também, como professora também de história, mas a gente sabe o quanto os estudantes se expressam de diversas formas, né, Lucas? E às vezes muitas vezes o desenho fala mais do que um texto, ou, enfim, são habilidades. E esse desenho, a gente tinha uma comissão, foi bem difícil também escolher, porque tinha desenhos ótimos, mas ele foi muito representativo nesse momento que a gente vive, né? A construção ou a reconstrução, porque são várias mãos construindo a democracia, foi assim que a gente interpretou, e como a Zara coloca aqui, a importância da diversidade, que ela teve uma preocupação em colorir de várias cores. Às vezes a gente muitas vezes chamava aquele lápis salmão, né? Que ninguém é salmão, mas a gente chama aquele lápis do lápis cor de pele, né? E aqui a gente vê que a pele são de várias cores. Aliás, ninguém tem uma pele da mesma cor que a outra. E aqui ela fez essa representatividade, então foi bem importante, assim. E as tramas, né? Porque também tu não constrói a democracia linearmente, né? São várias tramas aqui. Então, foi muito significativo esse desenho. Quero parabenizar. Eu sei também a importância do professor numa situação dessas, porque trabalha esses assuntos em sala de aula, mas
a aluna, né? Com certeza uma aluna especial, né? Aquelas que a gente adora, tem em sala de aula. É verdade. Tá no 9º ano, tá indo para o ensino médio, né, Zara? Uhum. Eu gostaria de comentar. Vou me informar essa sexta. Opa, Sexta-feira, Tudo bem. Mais um parabéns. bem Então. ansioso. Eu gostaria de comentar assim, que a Zara foi super autônoma e espontânea na produção do trabalho dela. Porque quando eu convidei os alunos a participar da produção da arte, eu falei que era para o projeto do vereador e vereadora por um dia, e assim eu troquei pouquíssimas palavras com eles. Então, ela e o Angier, que foi um outro colega que também fez um desenho que participou do processo, eles fizeram de uma forma muito autônoma, e o resultado assim é muito interessante, ele é muito surpreendente. Eu diria que é muito significativo o desenho dela, essa ideia de uma coisa feita a várias mãos, e quando eu olho assim, me dá uma sensação de algo que não... que está em construção ainda, né? O desenho ele tem uma cara assim até de esboço. Eu acho isso genial, porque a democracia está em construção, né? Sobretudo no momento que a gente vive, de alguns retrocessos, alguns debates que deveriam estar superados já. Eu acho que o desenho dela, além de representar bem o projeto, ele também é super atual. Tu sabe que me lembra esses fios, além da questão das tramas que a própria vereadora fala, me lembra aquele jogo. Sabe aquele jogo que você tinha com as mãos? Tu não joga ele sozinho, né? Tu joga ele sempre em dupla. Que ele vai desmontando e vai montando até virar em alguns... porque esse jogo é da minha época. Eu já joguei. Já jogou? Mas tem jogos que perpassam. Da tua época é tua época agora, tá? Tua época de adolescente. Isso. Mas a minha época de adolescente tinha isso aí também. Não, tanto que tu vai mudando e ele vira uma... Tem uma das tramas que tu mexe que ele vira uma bandeira do Brasil. Que faz a referência do Brasil, assim, do triângulo e tal. Então, me lembra um pouco isso também e mostra que na democracia a democracia só existe num coletivo, né? Ela não existe sozinha. O jogo, por exemplo, tu não joga sozinho, né? Então, não sei se tu se inspirou nisso também, porque para mim veio um pouco isso também na cabeça. Elas só funcionam em conjunto, né? Eu quis representar isso. Ai, muito bem. Muito lindo. Não, e é muito bacana, né, vereadora? Porque esse ano a gente teve um diferencial. Nós transmitimos, inclusive, a sessão. Para quem não conhece o programa Vereador e Vereadora por um Dia, são estudantes, meninas e meninos, do 5º ao 9º ano, que se inscrevem nesse programa que existe e que lançam as inscrições no início do ano. E aí as escolas se inscrevem, existe toda uma votação na escola. Aí os estudantes vêm para o Parlamento Caxiense. 23 é o número de estudantes escolhidos por causa do número de vereadores e vereadoras que nós temos na casa. E aí eles apresentam projetos e são votados. Então tem uma sessão simulada. E a sessão deste ano durou mais de 6 horas. Então foi uma sessão que teve muito engajamento, muitos estudantes debatendo o projeto um por um, pedido de informação. Vamos falar um pouquinho sobre isso e as novidades que nós falamos da camiseta, falamos do nome, mas teve, por exemplo, a primeira vez a urna eletrônica indo para as escolas, que deve ter ido lá para a escola de vocês também. A urna eletrônica foi uma parceria com o Edson Boroves, que sempre tenho muito que agradecer a ele, que é o coordenador ali da Justiça Eleitoral, né? E ele se dispôs, foi em todas as escolas levar, e não só levar a urna eletrônica e mostrar como é que funciona. Ele falou sobre o processo eleitoral, sobre como se faz um título, como se vota, enfim. Fizeram uma votação lá no dia simulada, e foi através dessa urna também que depois os estudantes... Tinha a escola que teve 8, 7... Teve uma, acho que teve 10 candidatos, né? Então, passava em sala de aula, defendia o seu programa, porque é interessante. Eu recém voltei agora em Bento, que teve um encontro da Escola Brasileira de Escolas Legislativas, Associação Brasileira, e eles têm vários programas. E nós não levamos o nosso programa para lá como experiência, que deveríamos ter levado. Porque é um programa que não acontece um dia 2. Ele começa no início do ano, com seleção de escolas que se inscreveram.
né? E ele vai terminar lá em outubro. E tem várias atividades durante o ano, né? Inclusive Então- oficina de redação para se pensar um projeto. Tem servidor da casa envolvido, a Edivânia, né? Isso. Um abraço para ela que está nos assistindo também. E muito envolvido nesse processo também de ensinar como se faz um projeto de lei, um pedido de informação. E o professor Lucas trouxe uma aluna também, que foi outra, né, Lucas? Não me lembro qual foi o projeto que ela trouxe. né? Nós tivemos uma estudante, a Maria Eduarda, e a Andriele era suplente dela, e nós fizemos de forma coletiva o nosso projeto de lei. A turma, que inclusive é a turma da Zara também, Ai, que legal. eles definiram qual que seria o tema do projeto, e aí, após algumas discussões, a gente finalmente redigiu, que tratava da criação da Semana de Educação Integral em Caxias do Sul. Era que uma legal. proposta de um calendário específico para estimular as escolas a realizarem atividades diferentes, pensando outras metodologias, outras modalidades, que é uma demanda assim que os estudantes apresentam muito para a gente, né? A necessidade de aulas diferentes, de discussões diferentes. A Uma demanda escola comum. senadora, ela não é de turno integral, né? Não. Tem algumas escolas estaduais, algumas municipais que são de turno integral. A gente tem que avançar também nisso, né? Mas pode seguir falando, Lucas. E foi bem interessante. Eu, como professor, foi a primeira vez que eu participei, né? Aliás, é a primeira vez também. Não fui aluno vereador por um dia, né? Mas, assim, foi um estímulo da nossa direção, né? A diretora me estimulou por me conhecer, assim, por perfil, de tratar a questão política na sala de aula com frequência. E aí, então, eu abracei o projeto pensando em uma turma em específico, que é a turma que eu sou professor conselheiro. E aí, então, foi muito interessante. Eu acho que cada aluno, dentro das suas características, todo mundo contribuiu um pouco, né? Então, nós tivemos as vereadoras, a vereadora e a suplente. A Zara fez a arte, sim, então foi bem legal, acho que foi engrandecedor. Ter a urna eletrônica na escola, né? Que eles fizeram a votação, eu acho que foi um dos momentos mais legais, assim, porque também se desmistificou algumas coisas em relação ao processo eleitoral. Ai, com Né? Que certeza. a gente vive um período, assim, de desinformação sobre o processo eleitoral, né? E a confiabilidade é uma das bases da democracia, eu acho. E os estudantes tiveram a oportunidade de votar e ver o resultado sair na hora, né? E ficar uma coisa, assim, bem inquestionável que funciona, sabe? Então, muito legal, foi um prazer bem grande participar do projeto. Que legal. Teve muitos estudantes que se inscreveram ou não? Nós tivemos concorrer? 5 candidatos. Todos da mesma turma daí? Sim. Eu, como professor inexperiente no projeto, eu coloquei como condição que nós íamos usar a turma como um microcosmos, assim. Claro. A tendência é que eu volte a participar nos próximos anos e aí expandir para mais espaços na escola. Mas foi interessante, eu acho, assim. Foi um aprendizado para mim. E os estudantes só da turma de vocês votaram na urna ou todos os estudantes da... Não, a gente fez dentro da nossa turma. Ai, que Dentro da nossa bacana. turma. É que eu acho que é muito isso, né? De cada escola vai se comportando... Claro, Sim, tem a sua escolas que realidade. sempre entram, né? Também tem isso, né? Porque o programa existe há 26 anos, tem escolas que sempre vão lá, já se inscrevem e já estão acostumadas com esse programa também, né? Até conversando com os outros profs, assim, eu vejo que tem gente, né? O professor Saulo, por exemplo, assim, parece que participa desde que existe, eu acho. Desde que ele é professor, pelo menos. Exatamente. Sim. E assim, para mim foi bem novidade, né? Então eu coloquei essa condição lá na nossa realidade de escola, porque eu também gostaria de saber como que funciona, até para fazer de uma forma mais efetiva, né? E proporcionar para os estudantes, eu acho que com a melhor qualidade possível a experiência de entender o que é um legislativo, como que funciona esse tipo de discussão. E como é que tu percebeu depois a turma, depois que participaram desse processo todo e de forma muito coletiva, né? Muito bacana, bem a democracia representativa mesmo, né? Sim. Se escolhe, mas o coletivo definiu qual era o projeto e daí se tem sempre uma pessoa que representa além da suplente. Como é que tu observou a turma, por exemplo? Esse grupo de estudantes, particularmente, ele é bem especial, assim. Eles têm um perfil bastante crítico, né? Eles são muito autênticos e
conforme eu acho que o projeto todo levou alguns meses. Agora me falha a memória quando que ele começou e quando que ele concluiu. Começou bem no início do ano, ali a escolha não, porque é por ordem, né? Então, a gente lança as primeiras 23, fica antenado se tu quiser de novo, porque tem muitas escolas ali que ficam suplente. Não, e tem estudante que às vezes quer se inscrever individual, né? E relembrando, né? E reforçando Começa isso. bem As lá no escolas início, que acho que em precisam se inscrever. março. Depois já começa uma série de cronogramas, né? E esse ano vocês fizeram palestras em todas, né? Também. Sim, em Outro todas, diferencial com a do urna. projeto. Eu fui em várias, mas outros vereadores... Eu fui nas que eu podia, no processo eleitoral também. E antes, junto com essa palestra do Edson Borowski ali, mas outros vereadores também, a gente pediu para participar de algumas... Não sei se lá no Teutônio, eu não Lá fui... foi o Edson participou lá. O vereador Edson, que também é presidente da Comissão de Educação, que trabalha junto com a gente, algumas coisas nesse programa, e envolveu também os vereadores. Mas isso por exemplo, eu não tinha visto nenhuma experiência como essa que o Lucas fala do projeto ser discutido na turma. Eu já vi de tudo, assim, né? Porque tem escolas que todos os estudantes votam, desde os pequenininhos. E eu dizia para os candidatos, mas vocês têm que... Não precisa votar no amigo. Pode votar naquele que tu acha que é a melhor proposta. A gente falando essas coisas, né? Que a gente já fala isso quando escolhe os representantes de turma, enfim. Né? A gente procura sempre, principalmente nós, assim, na área da história, procura desenvolver isso com os estudantes, né? Não precisamos votar naquele que é teu melhor amigo, na tua amiga, pode votar no melhor projeto e tal. Eu já vi escolas antigamente, por exemplo, eu também não fui muito envolvida. Eu participei como professora em 2022. Ai, que legal. Eu trouxe uma aluna lá do Leonor Rosa. Mas tem escola... Eu me lembro que eu estava de suplente aqui, eu fiquei um tempo de suplente, daí eu estava dando aula lá, quando escolheram ali a aluna, né? E ela fez um trabalho maravilhoso, a proposta dela também. Mas tem escola que, às vezes, até algum professor quer dizer, olha, pega aquele estudante que é bom, pega aquele. Eu sempre tentando, não vamos deixar vir, né? Porque... Então, tem de tudo, mas eu acho que nesses anos todos sempre foi, cada ano sendo um avanço, né? Esse fato de tu fazer os estudantes votarem ali oficialmente, a gente acompanhar as votações, realmente qualifica um pouco também. Porque é a construção do projeto, que foi esse diferencial aí da Escola Teutônio e tal, mas também a forma como eles escolheram. E uma coisa me chamou a atenção agora, dos 23... eram, acho que... 11 meninas? Mais. Eram 16 meninas, se eu não me engano. Eu diria que era bem maior a quantidade de vereadoras. 18, não era 15? 15 meninas. 15 gurias e 8. Daí a gente também conversa um pouco por que acontecem essas coisas. Depois, quando é adulto, acaba... né? Porque as mulheres sempre participaram, tiveram ideias, evoluíram. Mas chega ali, tem que cuidar de uma coisa, parece que o espaço público começa a ter outro contorno. E é muito significativo mesmo. E agora, o Lucas comentou aqui, a Zara é uma menina, não que os meninos não são capazes, são, mas vê como teve a oportunidade de concorrer duas gurias, né? Sim, teve a vereadora suplente e a Zara. E, inclusive, eu acho que dos 5 candidatos, foram 4 candidatas e 1 candidato, se não me engano, na nossa turma, né? Isso. Dos 5, eram 4 meninas. Mas, assim, eu acho que a experiência de fazer coletivamente, quando eu pensei essa estrutura lá na escola, eu queria reforçar para os estudantes que o vereador ele é um representante da população, né? E aí, então, fazer tudo junto era uma ideia, assim, de que seria um projeto da turma e não daquela aluna que fosse a vereadora, sabe? Uma aluna ia representar a ideia da turma toda. Exato. Muito legal. E acho que deu certo, né? Acho que foi legal. Bem legal. A gente lembra também que esses projetos, né, vereadora Rose, eles são colocados, projetos, pedidos de informação, eles são colocados para os vereadores e vereadoras atuais, para que, de repente, se eles quiserem, eles podem pegar esse projeto, como já aconteceu, né, vereadora? E colocarem em votação, porque eles são projetos, são ideias de projetos, mas não necessariamente eles vão ser votados e aprovados. E aí tem
no ano que vem, ou no ano que vem, porque agora o ano legislativo já está quase terminando. Mas esses projetos podem ser utilizados para o ano que vem e um vereador apresentar e, de fato, acontecer e ser votado e aprovado e colocado em prática na cidade. Aconteceu isso com uma estudante, que a senhora trouxe o projeto, se quiser falar também. Eu brinco que a Lei Isadora, porque também foi do professor Saulo, ela trouxe bem no ano que nós tínhamos feito muitas coisas. Eu estava, não lembro, acho que eu não era da PEN, mas a gente fez muitas coisas em relação àquelas jovens que morreram ali na Segunda Guerra, na explosão do Gasola. Sim. E ela trouxe a proposta do dia 22 de julho, que foi o dia daquela tragédia, de ser o Dia da Mulher Trabalhadora, Dia Municipal da Mulher Trabalhadora, em homenagem a essas trabalhadoras. E aí eu peguei esse projeto, depois de um ano, no ano seguinte, nós fomos na Gasola, a gente participou já de programas, ela foi junto sancionar a lei com o prefeito, eu botei na exposição de motivos que a ideia foi dessa aluna, da escola tal. Então, ela acabou sendo porque foi uma ideia ótima. Um pedido de informação eu já fiz, que era da escola lá, Governador Roberto Silveira, daquela quadra que está uma novela há um tempão. Então, tem várias coisas desse ano também, nós vamos aproveitar algumas coisas. Claro, tem algumas que, assim, a gente aqui é mais rigoroso. Por exemplo, se interferem... Isso é ensinado para eles, mas, na verdade, às vezes apresento e tudo bem, né? Um projeto de lei que envolve alguma responsabilidade para o executivo, ou que envolve algum custo, a gente não pode apresentar, porque ele é inconstitucional, né? Então, quando o executivo pode apresentar, né? Isso. A gente pode fazer como indicação ao executivo. Então, nossa, é muito utilizado. E é impressionante como os estudantes pegam temas, assim, apesar das diversas realidades das escolas, nós tivemos escolas da área rural também, eles trabalham muito temas incomuns, assim. Dá para ver o quanto eles estão com algumas preocupações. Por exemplo, da saúde mental, me chama a atenção todo ano. Tem 4, 5, 6 projetos falando da saúde mental. Ou essa questão também de atividades extraescolares, ou teve vários esse ano, eu me lembro, acho que foi do Santo Antônio também, que trabalha esses temas, né? Porque nós temos também um projeto que trabalha com escolas do ensino médio e não sai muito desses temas, né? Então, dá para ver o quanto os estudantes realmente... Da questão da saúde, o UBS teve um monte que fizeram, pedidos de informação, coisas assim sobre o atendimento na área da saúde. Ele tem uma gama de preocupações muito comuns. E que os estudantes vivenciam, né? Sim. Zara, eu perguntei para o professor se ele percebeu a mudança na turma. E você, percebeu a mudança na turma depois que participaram desse programa? Ou até das suas colegas que vieram aqui e apresentaram o projeto? Enfim, eu não sei se elas trouxeram esses relatos para vocês. Com certeza, a gente aprende, né, a votar de acordo não só com a amizade, sim, que vai representar melhor a gente, tipo, a turma, enfim. E a Andrelli e a Duda, elas trouxeram bastante relatos daqui de dentro para a turma, assim. Quais, por exemplo, relatos que elas trouxeram? Pode? Assim, o projeto ele tem várias etapas, né? Então, nós viemos aqui na Câmara de Vereadores algumas vezes. E aí, cada vez que a gente vinha, nós levávamos para a sala de aula um retorno. Né? Ela contou da diplomação, porque outra também, coisa diferente novidade. desse ano, imagina, nem na nossa não vem a desembargadora do Tribunal Eleitoral fazer a diplomação para os vereadores. E ela veio fez uma fala muito boa também, né? Veio diplomar numa sessão aqui os estudantes, as estudantes também, que foi uma novidade, né? Quando eu fiz ali o convite... Só para as pessoas entenderem, vereadora, a diplomação é quando os vereadores são eleitos, eles recebem um certificado lá que eles são vereadores a partir de agora, né? E aí os antes da posse, antes da posse, isso aí. E elas receberam assinado, tudo. Veio gente representando aqui Caxias, o fórum, tudo foi uma coisa bem solene, vamos dizer assim. E quando eu fiz o convite para ela,
explicando a situação para ela vir, eu pensei assim, meu Deus, né? que absurdo, não vou conseguir, imagina. Uma coisa, né? Uma pessoa assim, vim tipo... Não, ela veio prontamente, ficou foi super emocionada. enriquecedor ali Gostou, no momento da sessão. Porque é que tu vê na prática a aproximação de fato da educação da política, né? É algo, o programa Vereador e Vereadora por um Dia, que inclusive também abraça o programa Vereador e Vereadora Sombra, Sim. que é a segunda vez que acontece. Os estudantes que são eleitos nas escolas, eles passam um período, né, um dia com o vereador e vereadora atual, né? E aí eles colam de fato com o vereador para ver como é que aproxima mais ainda deles irem para os gabinetes, eles acompanharem como é que funciona a votação naquele momento e tal. Então... Esse eu diria, inclusive, Carol, desculpa te interromper, mas acho que foi um dos momentos que o retorno na sala de aula das colegas foi bem significativo, assim, porque acho que existe um desconhecimento sobre como é que é o dia a dia, o cotidiano e o trabalho de um vereador, né? Uhum. E a Maria Eduarda e a Andriele... Ficaram com qual vereador? A gente acompanhou o Ramon. Uhum. E aí, na sala de aula, elas fizeram um relato, assim, que feedback. Foi bem interessante. E me chamou muita atenção, como eu falei antes, como esse grupo de estudantes é bem crítico, sabe? Eles conseguem ver as coisas, assim, perceber o que é, de fato, o trabalho, né? Os posicionamentos dos vereadores, porque a gente também acompanhou uma sessão. Nós acompanhamos uma sessão, fizemos o vereador Sombra. E depois a Zara estava junto no dia da sessão, né? E isso eu acho que foi um momento bem interessante, porque eu não esperava que os estudantes fossem debater tantos os projetos. A gente tiveram momentos de bastante debate. Sim, e debatiam tudo. E aquele dia todos os projetos. Também do vereador, da vereadora Sombra, nós conseguimos levar eles no executivo. Isso. Também, o prefeito também recebeu. E eu vejo assim também, a gente trabalha isso como, né, a divisão dos poderes, mas há muita confusão. Adultos falam às vezes para mim, agora que tu trabalha na prefeitura, né? Eu digo, não trabalho na prefeitura, trabalho na Câmara, do Poder Legislativo e Executivo. Então, também foi legal porque eles conseguiram ver que são prédios diferentes e, enfim, poderes diferentes, né? Porque os maiores até... 8º ano se trabalha isso, né? Lá no 7º, né? No 8º mais. Mas vem desde os menores. Sim, eu peguei desde o uns... quinto, né? Eu Do peguei quinto ao 2. Os meus 2 eram... Eu peguei 2, porque tinha, não me lembro que vereadora que não estava. E o mais pequenininho eu peguei. Só que ele está no 6º ano. E a menina estava no 5º, os meus 2. Mas assim... Nossa, fizeram pergunta, debateram um monte também no Sombra, né? E aí eles começam a compreender também essa diferença. E o que a gente quer, né, Carol? Eu me formei, eu sou advogada também. E tem, assim, às vezes, tanto o Poder Judiciário como o Executivo e o Legislativo, parece que é uma coisa acima das pessoas, né? Eu me formei advogada bem novinha, eu tinha medo de passar no fórum. Logo que eu me formei, porque parece que não é um espaço ainda para ti. E o que a gente quer mostrar com isso é que não, que a Casa Legislativa, a comunidade, as pessoas têm que vir aqui, têm que acompanhar, que os políticos não são todos iguais, por exemplo, que tem diferença tanto entre visões ideológicas, partidárias, mas também a forma de trabalhar. E que está tudo bem pensar diferente, né? Essa eu acho que é a questão. Que faz parte, da democracia. Faz parte da democracia. Então, isso é importante as pessoas tomarem consciência disso. Porque nós vivemos épocas que, quanto mais distante as pessoas dos deputados, vereadores, prefeito, enfim, melhor. E para nós acreditamos hoje, a gente debate isso, esse programa quer trazer as pessoas para cá. Né? Porque as pessoas precisam conhecer o que está acontecendo, como é que funciona. Então, é uma forma também de aproximar o Poder Legislativo da comunidade. E sabe que aqui no setor da comunicação do Legislativo, a gente bate muito na tecla da Casa do Povo.
Assim como os vereadores e vereadoras também falam. E é isso, Casa do Povo é, de fato, as pessoas ocuparem o espaço. E, por exemplo, tem pessoas que não sabem. O fato de tu ter votado num vereador ou numa vereadora, parece que tu votou e já cumpriu com o teu papel. Mas as pessoas precisam fiscalizar os vereadores e vereadoras. As pessoas têm que, por exemplo, se tem alguma dificuldade lá numa UBS, tem comissão de saúde que atende as pessoas aqui. Ou comissão de educação. Essas demandas que às vezes eles não sabem para onde ir, a população precisa entender que aqui tem comissões que elas tratam sobre esse assunto e que os vereadores estão ali disponíveis. E, inclusive, não é só o presidente, né? Uma comissão é composta por vários vereadores. Sim. Então, 5. As frentes parlamentares que podem ser mais, frente, né? Sim, e a PEN, enquanto as mulheres estiverem na casa. Mas, então, todas as dificuldades que a população sofre e tal, estudantes, por exemplo, na questão das UBSs que trouxeram, então, dá para vir na Casa Legislativa, que é a Casa do Povo, e reclamar para vereadores, não necessariamente os estudantes, claro, vocês ainda não votam, né? Mas indiferente de quem se votou, né? Claro. Porque depois que o vereador e vereadora é eleito, ele é para todo mundo, né? Então é algo que precisa... E assim, eu acho que pensando pelos estudantes, uma coisa que eu tenho certeza é que eles não vão ser indiferentes a partir do momento que eles começarem a participar de eleições. Acho que tanto pelo que a gente trabalha no ano, né, a história das eleições no Brasil, da República Velha ao presente, e com a experiência do vereador por um dia, o vereador e vereadora por um dia, eu acho que com certeza eles não serão indiferentes aos processos eleitorais. Eu acho que talvez teve um amadurecimento da noção de política neles que eu vejo dessa forma. Não sei se a Zara concorda, mas acho que mudou um pouco a visão que talvez vocês tinham sobre o que é fazer política, por exemplo. Essa experiência foi super importante pra isso. Eu já percebi uma mudança na turma. E ano que vem a gente já vota, né? Então, a maioria já tem 15. É com 16, né? É com 16. Isso aí. Tem quanto? Tem 15. Ano que vem ela já pode fazer o título de então, eleitor, isso né? era uma coisa também que o Edson, nas palestras lá, reforçava muito. Para fazer o título, independente de quem for votado, o tipo de eleição, é importante fazer. Porque, nossa, se lutou tanto pelo direito a voto. Principalmente teve as épocas que não se mulheres. tinha direito a voto. Sim. E tudo. Então, mais do que um dever... Ele é um direito. E com 16 anos é um direito, né? Porque o dever é só a partir dos 18. Mas eu, pelo menos, se tiver para votar qualquer coisa, eu tô lá me inscrevendo e votando. Porque eu sei o quanto é importante tu votar. Eu né? fiz o meu título com 16 anos. Eu, na época que eu tinha 16, não podia. Tava É na muito ditadura, significativo, bem né? dizer. Eu acho que realmente muda, né? Muda essa visão. A gente tem cada vez mais índices de abstenção altíssimos nas eleições. Triste isso. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas se aproximem, porque tem essa aversão à política, né? Não... se nega a política, se nega os partidos, mas na verdade, quanto mais, assim como você falou, né, vereadora? Quanto mais longe tu tá dos políticos, melhor é para eles, porque eles podem fazer o que eles querem, votam da maneira como querem e não são cobrados dessa forma, né? E é isso, né? Se fala tanto da aversão à política, mas sempre vai ter alguém que vai disputar a eleição e vai ganhar, né? Então, se tu não se interessa, tu não participa. Da aversão à política, se nós pensarmos, né? Tudo é exatamente política. Nós aqui estamos falando de uma política partidária, tudo bem. Mas, às vezes, muitas vezes me perguntaram, coisa assim, quando que tu começou na política? Aí eu digo, se é política partidária, já foi um tempo. Se é política agora institucional, é outro. Mas eu desde comecei... que você vive em sociedade, Sim, né? a primeira eleição que eu ganhei foi não era nem Grêmio Estudantil, era Centro Cívico, que era a ditadura que tinha no Clemente Pinto, fazendo isso aí. Passando em salas de aula, tinha a chapa 1 e a chapa 2... Botava o mapa do Brasil ali, tinha que fazer isso aí. Mas é uma forma de participação. E tu aprende muito com isso. Mas tudo, mesmo que tu não esteja no espaço assim, tu tá fazendo política no teu dia a dia. E isso é muito importante. Isso que a Zara fala, assim, de vir para cá, de ter feedback e tal. Eu sou uma pessoa que abraço tudo que trazem para mim. Então... E eu gosto que me demande coisas. Porque tem coisas que a gente nem fica sabendo. Minha rua lá, minha UBS, ou quem sabe um projeto assim. E a gente dá um jeito. Eu sempre digo,
o melhor legislador, ele faz muito melhor com as pessoas do que para as pessoas. Porque é muito fácil hoje em dia, com a internet, com tudo, ficar ali, fazer um monte de projeto de lei, um monte de indicações, né? Mas isso não é envolver a comunidade. Eu me lembro na sala de aula o dia que eu levei, que nós íamos começar a discutir qual seria o tema do projeto. Acho que foi um dos dias que os alunos mais participaram. E eu me lembro de uma cena de todo mundo olhar para o Vitor, que é um colega da turma. O Vitor é um estudante que mora no Monte Carmelo, né? Isso. E assim, foi muito interessante. Eles têm... Às vezes a gente... assim, menospreza a participação do jovem, né? Da criança, do adolescente, como se eles não tivessem percepção da realidade, como se eles não tivessem condições de perceber as coisas. Mas é muito interessante a gente ver que eles sabem exatamente quais são os problemas. Claro. E que eles têm soluções também para esses problemas. Talvez, Por isso que eles né? apontam, por exemplo, as UBSs, eles pedem indicação e tal, é porque eles estão lá naquela realidade e vivem, né, o dia a dia, né? Eu lembro um ano que uma diretora me pediu, eu nem me lembro o que eu era, se eu só estava de professora ou vereadora, ela me pediu para ir lá falar sobre isso na turma. E a turma mais velha da escola era o 5º ano, porque era uma escola que só tinha até o 5º, lá no Afonso Seco. Eu achei muito engraçado, porque eu não dou aula para o 5º, eu digo, eu tenho até medo dos pequenininhos, porque, né, eu não dou aula para os pequenininhos. Mas foram tantas perguntas, tantas sugestões, tantos dados, assim, que é bem isso, sabe? Se tu não aproveita, as pessoas sabem muito. Tu vai em qualquer comunidade, a gente aprende muito com as pessoas, sabe? E os estudantes, eu acho triste um pouco isso, porque esse é um programa importante, mas teria tantas coisas que dá para fazer com essa juventude e às vezes não são exploradas da forma como poderia ser, né? Porque realmente uma sala de aula é um laboratório de aprendizagem, né? Nós, como educadores, a gente está ensinando, mas está aprendendo diariamente, com certeza. Eu diria até que os jovens, eles não têm muito espaço para se expressar e colocar suas demandas, né? Porque a gente vem de uma tradição autoritária no nosso país e o jovem, ele naturalmente talvez ele seja subversivo para a ordem, né? O que deveria ser visto como uma coisa positiva, o que deveria ser visto como uma coisa boa. E quando acho que o programa Vereadora por um Dia é um desses espaços que eles têm de se expressar. E uma coisa que eu acho que eu percebi também é que no começo eles têm dificuldade para se colocar. Eu me lembro que uma das alunas falou até que a gente tem tanto pouco espaço para se expressar que quando a gente tem oportunidade a gente até não consegue colocar tanto para fora, né? Mas ao longo do projeto tu vê que eles vão amadurecendo nessa. E tinha Essa uma discussão. menina que eu discordei de um projeto que apresentaram lá, que eu não vou colocar qual é, mas eu disse eu votaria contra. E uma menina que estava sentada casualmente na minha mesa, ela falou, ela escreveu e daí ela falou, eu disse para ela, tu tem certeza que tu não pegou isso aí na minha gaveta? Porque era tudo que eu diria, sabe? Ai, Olha, fantástica, ela ficou muito indignada com aquele projeto. Acabou passando, né? Mas teve uns votos contrários. E foi muito bom, assim. Então, realmente, eles são... Muito legal. Gente, falta menos de 2 minutos, e aí 2 minutos, a gente tem que dividir em 3 aqui, e eu só tenho que dar tchau. Então vamos fazer rodada bem final e bem breve sobre tudo que a gente falou aqui no dia de hoje. Começo contigo, Zara. Ai. Foi super importante debater sobre isso, é muito importante levantar essa pauta de democracia, diversidade e a oportunidade dos jovens em se expressar. Como essa do Vereador por um Dia, foi muito legal essa experiência, ter na turma. Enfim, obrigada pelo prazer de estar aqui, pela oportunidade também. É isso. Ai, querida, a gente que agradece. Um prazer te ter aqui e também parabéns mais uma vez pela arte tão bonita na camiseta aí. Muito obrigada. Que vai ficar eternizada, né? Lucas? Eu agradeço o espaço, Carol, agradeço a Câmara de Vereadores, sobretudo a Edivânia, a servidora da casa, que nos acompanhou e deu um suporte maravilhoso todo o processo. E agradeço a Zara e a turma dela por serem tão participativos, entregarem tanto para nós e, assim, como professor, a gente aprende muito com eles também. Que legal, parabéns por todo o projeto esse ano. E ali, ó, a vereadora já deu a dica, né? Quando abrir as inscrições, já se inscreve. Eu também quero dizer que esse
programa, né? Esse projeto foi um sucesso, mas ele só foi um sucesso porque as pessoas participaram. Então, parabéns e obrigada, Zara, e também ao professor, né? Parabéns e obrigada, porque se não tem estudantes e educadores, pessoas a fim de participar, o programa não existe, né? Ele existe função a eles, além, né, de todo o suporte que nós temos sempre da casa, da Câmara. Ai, gente, obrigada pela participação, por tanta troca, e é sempre muito bom falar do programa Vereador e Vereadora por um Dia, que é um dos programas mais antigos da casa, e ele se justifica por causa disso, desse envolvimento. É engraçado que a gente tem um programa Media, que é com os estudantes do ensino médio, Sim. mas normalmente não é, também tem os que é com os universitários, mas não é como Vereador e Vereadora por um Dia, que é da galerinha ali dos do ensino, olhos, da o escola. ensino fundamental. Que Esse realmente o interesse é muito maior, o engajamento é muito maior. Então a gente fica bem feliz, assim, bem feliz. Bem, era isso. Muito obrigada pela participação. A gente também agradece toda a equipe técnica aqui do programa, também as meninas das Libras. E eu agradeço, claro, a sua companhia. A gente se encontra na programação da TV Câmara Caxias. Lembrando que esse programa ele fica disponível no canal do YouTube e também na plataforma de áudio Spotify. É isso, um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Muito bom. Ai, muito bom, gente. Bem legal. Bem legal. E aí, Zara, gostou? Gostei. Só uma vergonha inicial, então você não precisa Sim, eu vi. Sim, porque vazou Marlipa, né? Não tem problema, já muda a tua direção também. Faz favor. A gente fica só mais um pouquinho porque subiu o hall errado.